Boa noite. Eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi, editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O ex-presidente Jair Bolsonaro colocou seu bloco na rua no último domingo e clamou por anistia para os presos do 8 de janeiro, sugerindo assim, de uma forma indireta, que ele próprio fosse anistiado pelos possíveis crimes cometidos durante a sua presidência. Até aqui, no entanto, a súplica não parece ter tido muitos resultados. Na última quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro. Nesta fase da operação, 34 mandados foram cumpridos, com foco nos financiadores e organizadores da intentona golpista. Os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adalto Lúcio de Mesquita, sócios da rede de supermercados Melhor Atacadista, foram presos preventivamente. No cumprimento dos mandados, no cumprimento total dos mandados, foram apreendidos $126 mil, R$104 mil, 20 mil euros, um veículo Hummer e 70 armas, a maior parte delas de grosso calibre. Já nesta sexta-feira, o ex-comandante do Exército durante o governo Bolsonaro, Freire Gomes, presta depoimento na Polícia Federal. Uma das questões que ele deve responder é a razão pela qual, embora não tenha aderido aos planos golpistas de seus camaradas militares e de Bolsonaro, também não os tenha denunciado. Afinal, apesar dos esperneios do ex-presidente, o encontro de Bolsonaro com a prisão é inevitável, a mobilização de movimentos sociais e partidos de esquerda prevista para esse mês deve ajudar a aprofundar as punições ao golpismo, e Lula deveria tomar uma postura mais combativa em relação a esse tema? Para responder estas e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje Gustavo Conde, mestre em Linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista. É fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. Joana Salem, historiadora formada pela USP, mestra em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica também pela USP. Ela é professora visitante da Universidade Federal do ABC. E Júlia Almeida, doutoranda em Direito pela USP, mestra em Direito pela UFRJ, professora de Direito na Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo e integrante do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo da USP, além do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, também da USP. Ela é autora, além disso, do livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo, lançado pela editora Alameda. Eu dou boa noite às nossas convidadas e convidado e passo a primeira questão da noite. O general Freire Gomes, que presta depoimento hoje na PF, aparentemente tem sido um depoimento bastante longo, participou da reunião de 5 de julho de 2022, na qual Bolsonaro, junto aos ministros, aos militares, discutiram ali abertamente um golpe de Estado. No entanto, ele não denunciou essa reunião, mesmo que no dia seguinte a ela, ele tenha comparecido a uma audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, na qual o tema das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral foi tratado. E aí eu repito, o general, nessa comissão, nessa audiência, não disse nada. Além disso, Freire Gomes também assinou uma nota em 11 de novembro de 22, na qual, ao lado do comandante da Marinha e da Aeronáutica, eles defendiam ali a manutenção dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis. O Freire Gomes depõe, até aqui, hoje, o depoimento dele é feito como testemunha. Na opinião de vocês, ele não deveria já depor como réu ou investigado? Quem começa é Gustavo Conde. Opa, boa noite a todos aqui do Ópera Mundi, uma honra estar aqui. Boa noite, Júlia Almeida, Pedro Marim, Joana Salem, todo mundo que está aqui, o Zé Igor que está no bastidor. Olha, o Freire Gomes é uma personagem realmente um pouco contraditória, né, nessa história toda. A gente sabe que ele está sendo muito defendido por uma ala
das Forças Armadas que se diz legalista, né? Que a gente tem que ter cuidado para absorver esse rótulo de legalista, sobretudo o comandante das Forças Armadas, o comandante do Exército, que é o Tomás Paiva, general Tomás Paiva. No entanto, ele tem alguns detalhes da biografia recente dele que deixam a gente um pouco assim, com a pulga atrás da orelha. Por exemplo, ele se recusou à passagem de cargo quando havia uma cerimônia junto com o presidente Lula, né? Ele se recusou em função, aparentemente, pelo fato do Lula estar ali, estava contrariado com a derrota do Bolsonaro. E também ele parece que assinou um documento em defesa dos acampamentos golpistas. Bom, esses são os dois pontos que prejudicam a imagem do Freire Gomes para mim. Agora, tem uma coisa que é interessante. Ele também se notabilizou por ter quase dado uma voz de prisão para o Bolsonaro numa dessas reuniões, em que ele disse assim, se o senhor continuar com essa tentativa aqui de fazer o golpe, eu vou ter que prender o senhor, né? Tem um relato de bastidor em que o Freire Gomes teria dito isso. E aí ele passou a ser hostilizado dentro do círculo bolsonarista no Exército, né? Inclusive a ponto do Braga Neto começar a enfim, ofender e fazer uma espécie de sabotagem ali da carreira e da atuação desse general. Ele me parece, respondendo objetivamente a pergunta, se é como réu, se ele está como testemunha, deveria ser como réu. Eu acho que isso se torna secundário no sentido de que ele está muito disposto a falar e como testemunha ele vai falar muita coisa e deve estar falando até agora, porque acho que o depoimento dele está sendo nesse momento, né? As informações também que chegaram assim de bastidor é que ele está disposto a falar e vai falar. E conectado ao depoimento do general Teófilo da semana passada, quer dizer, são muitas novas informações, e do Cid Gomes hoje também, né? Muitas novas informações para a Polícia Federal elaborar em cima da operação. Então, eu acho que, por exemplo, respondendo a pergunta, eu acho que não tem problema dele ser arrolado como testemunha, né? Acho que é uma posição que eu tomo aqui, entregando para o Pedro. Joana Salem. Boa noite, gente. Boa noite, Pedro, Júlia, Conde. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, eu não sou especialista em direito. Acho que a Júlia talvez tenha mais elementos técnicos para dizer se ele deveria ser testemunha ou réu nesse momento. Eu tendo a concordar com o Conde que ele, como testemunha nesse momento, pelos elementos que se tem até agora, faz sentido que ele seja testemunha. Mas, se nós desdobrarmos a interpretação sobre o papel dele na reunião, por exemplo, da articulação do golpe, e também, como lembrou o Conde, a recusa dele de passar o cargo com a chefia do presidente Lula, né? Eventualmente ele poderia ser enquadrado em algum tipo de categoria como réu por omissão, porque ele não realiza nada. O Freire Gomes não tem uma ação que o torna suspeito o suficiente para ser tornado réu, mas ele não realiza. Então é mais difícil, né? Perceber quando a pessoa não realiza algo e ela deveria ter realizado. Algum tipo de crime de responsabilidade nesse sentido, né? Ele, acho que também acaba fazendo parte, ele acaba sendo uma peça-chave dessa operação do Exército de passação de pano geral na instituição. Porque o Exército está se livrando do bolsonarismo para se reivindicar como o salvador da pátria da democracia, né? Curiosamente, ironicamente, o Exército tem tido uma movimentação, inclusive vocalizado pelo Múcio, né? De dizer, o golpe só não aconteceu porque o Exército não deixou. E o Freire Gomes ocupa um lugar-chave nessa narrativa, né? Porque ele acaba sendo a pessoa que não tomou a iniciativa, ou que não topou o plano, junto com o Garnier, com essa tropa mais da pesada do golpe. Aí a gente não consegue saber se houvesse uma correlação de forças mais favorável ao golpismo, eventualmente com apoio dos Estados Unidos, com um empresariado mais blocado em favor do golpismo,
A gente não sabe se o Freire Gomes é do tipo que iria correr atrás do rabo do golpismo ou iria enfrentar o golpismo, né? Isso a gente não tem como saber. Ou seja, se ele era realmente um covarde, como dizia o Braga Neto, né? E os golpistas, que não tomou a iniciativa, ou se ele era um constitucionalista. Isso a gente não tem como saber. Agora, também a gente tem que lembrar que todo o sistema de punição aos golpistas está rebaixado, né? A gente viveu 4 anos de governo Bolsonaro numa eleição que teve um pecado original, que foi a prisão do Lula, né? Que não era para ter sido o Haddad o candidato, era para ter sido o Lula. E o Bolsonaro passou o mandato dele inteiro cometendo crimes contra a saúde pública, crimes contra a saúde indígena dos Yanomami, recebendo empresário garimpeiro em reunião. O Mourão recebia garimpeiro em reunião, ou seja, aprovando e incentivando explicitamente a expoliação de terras de indígenas e camponeses. Então, há toda uma noção de criminalidade que foi absolutamente naturalizada no Brasil, né? Então, acho que também a régua está muito ruim para a gente falar quem é criminoso, quem não é. E agora que está, que de alguma forma a Constituição e a Justiça está se recompondo minimamente. Júlia Almeida. Bom, gente, boa noite. É um prazer também estar aqui com vocês, Pedro, Conde, Joana, e com todo mundo aí que está assistindo esse nosso programa aqui no Opera Mundi. Eu acho que, do ponto de vista técnico, né, falando assim, evidentemente que ele poderia estar também sendo apresentado como um investigado, né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar, além dos fatos que já foram relatados aqui do Freire Gomes, que na CPI do golpe, né, teve aquela observação do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal de que ele se negou, no dia 29 de dezembro, salvo engano, a retirar o acampamento em frente ao QG lá do Exército em Brasília, né? Inclusive esse acampamento que teve uma série de desdobramentos muito significativos no dia 8 de janeiro e que, inclusive, né, naquele documentário, salvo engano agora o documentário da Globo News, um desses documentários que foram produzidos em relação ao 8 de janeiro, né, que demonstra a queda de braço que teve, né, quando a Polícia Federal, já durante a intervenção federal no Distrito Federal, tentou fazer a desmobilização e a prisão dos manifestantes que haviam, né, corrido novamente para o QG do Distrito Federal. E o Freire Gomes chega a dizer que não vai deixar. E o Múcio é quem vai fazer a negociação para que no dia seguinte, né, seja feito efetivamente aquelas prisões e a desmobilização do acampamento. Então foram momentos muito tensos e, de alguma maneira, no próprio dia 8, né, o Freire Gomes ele teve uma atitude bastante dúbia aí, né? O Freire Gomes, ou agora não me lembro, na verdade, Freire Gomes não, né? Aí no dia 8 já era o general que ele tinha indicado, né? Que era o segundo general aí da posse. Mas, enfim, que foi indicado por ele, inclusive, né? Na substituição das Forças Armadas aí durante a transição para o governo Lula. Então, assim, eu acho que o Freire Gomes, ele teve uma postura dúbia ao longo, né, desse processo e até o último dia do cargo, que foi o dia 29 de dezembro. Depois, a figura que ele colocou para substituí-lo, né, teve esse episódio do 8 de janeiro e teve também o episódio, né, da indicação do Cid para aquele cargo, já no momento das apurações posteriores ao 8 de janeiro, né, em que as Forças Armadas mantiveram essa dinâmica. Então, assim, eu acho que é muito impressionante, né, o quanto essa narrativa que tenta diferenciar aí, setores das Forças Armadas como legalistas, ela é uma narrativa problemática, inclusive porque ela tenta omitir a natureza militar do governo de extrema-direita de Bolsonaro, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que fazer de disputa sobre esses desdobramentos, né? O governo de Bolsonaro foi um governo que teve uma natureza militar, né? Não é um governo ditatorial, né, nos moldes antigos, né? Não estamos falando de um Estado policial, mas ele tem uma natureza militar e as instituições das Forças Armadas estavam à frente, né, desse governo. Vamos lembrar, inclusive, que quando o Bolsonaro teve realmente problema, né, dentro das Forças Armadas, ele tira o ministro da Defesa lá em 2021, na segunda onda da pandemia, e os 3 comandantes das forças
fazem uma exoneração conjunta, né? Essa relação entre os comandantes das Forças Armadas e o governo militar, ela foi sendo acentuada, né, ao longo desse período. E a estratégia de localizar em alguns poucos golpistas, né, ela tem o intuito de, inclusive, permanecer com setores das Forças Armadas dentro da estrutura do Estado brasileiro e de limitar o processo necessário de redemocratização que a gente tem desse Estado que foi militarizado nos últimos anos. Se você pegar os dados do governo Lula para concluir, né, de dificuldade de retirada desses militares da máquina pública, que foi significativo durante o governo Bolsonaro, a gente vai ver que ele não é ainda o necessário, né, e que foi maior logo após o 8 de janeiro, mas que voltou, inclusive, a ter ampliações no final do ano passado. Né? Então, eu acho que essa a disputa que está sendo feita. Qual é o papel das instituições militares no governo Bolsonaro? E que natureza tinha esse governo? Né? Então, eu acho que é, sobretudo, estratégico essa posição do Freire Gomes e é importante essa discussão acerca do seu efetivo papel, né? Da sua contribuição nesse processo. Então, eu acho que ele poderia, tecnicamente, estar como investigado. Eu também não acho que esse é o elemento central, mas, sobretudo, o importante é a gente reconhecer o quanto isso faz parte da narrativa dessas Forças Armadas para tentar localizar num grupo que se excedeu, né, dentro do governo Bolsonaro, e não como participantes das relações e todos os crimes cometidos durante esse governo. Como eu disse na introdução, nessa quinta a gente teve essa 25ª fase da Operação Lesa Pátria, né? E ela chegou ali a empresários médios que que teriam financiado as ações golpistas rumo ao 8 de janeiro, né? Como é que vocês viram essa operação, né? Quer dizer, por um lado, há muitos elementos, né? Quer dizer, você tem a apreensão de 70 armas de grosso calibre lá no Tocantins, que se não me falha a memória, foi onde teve, inclusive, enfrentamento com a Polícia Federal, teve tiro trocado com a Polícia Federal. Você tem esse elemento de empresários médios, mas que aparentemente, mesmo não sendo grandes empresários, conseguem financiar ou ajudar a financiar uma tentativa de golpe de Estado, quer dizer, mas ao mesmo tempo, será que não tem gente maior também que ainda deve estar na mira da PF, no futuro deve, enfim, também receber uma visita da PF? Eu começo com o Joana Salem. Bom, foi uma operação grande, né? Foram 34 mandados mandados em geral, sendo 24 de busca e apreensão, 3 prisões preventivas e 7 monitoramento com tornozeleira. Então, foi uma operação de larga escala, né? 9 estados, como vocês comentaram. Esses que são os presos, o Joveci Xavier de Andrade e Adalton Lúcio de Mesquita, esses 2 são empresários do DF. Eles estão acusados e comprovadamente, com provas o suficiente, de serem financiadores do acampamento do DF, né? Então, é um escopo específico que gerou essas prisões. E tem mais um empresário que chama Diogo Galvão, que tem uma empresa de venda de madeiras em Campinas. A acusação que pesa especificamente contra ele, eu não verifiquei qual é. Mas a desses outros empresários, que inclusive também depuseram na CPI do golpe, eles são donos de uma rede atacadista, né? E relacionado com o acampamento. Lembrando que esse acampamento ele tinha uma mega estrutura, né? Ele tinha caminhão-pipa, caixa d'água, gerador de energia elétrica, banheiro químico. Ele oferecia, os acampados recebiam 3 refeições por dia, né? Quer dizer, ele tinha uma estrutura muito bem montada, muito bem financiada. Eu acredito que a operação golpista envolve peixes maiores do que eles. Não só o agronegócio, né, que tem um papel importante como base de sustentação econômica, social e política do bolsonarismo, mas também as igrejas. E esse é um vespeiro, né? Qual foi o papel do financiamento das igrejas evangélicas pró-bolsonaristas nesse processo golpista? Esse é um vespeiro que eu não sei até que ponto a Polícia Federal vai puxar, né? Eu não sei até que ponto a investigação vai alcançar. Mas a estratégia do follow the money
tem muitas metodologias bem eficazes, né, para você chegar de onde o dinheiro veio. Então, nesse sentido, eu acho que a APF está com quem ela está aprendendo. Quem tem provas abundantes o suficiente, né? E ainda num escopo pequeno desse financiamento. A gente tem que lembrar que as ações ocorridas no 12 de dezembro, no dia da posse do Lula, envolveram, e no dia 13 de dezembro também, envolveram operações de tentativa de derrubada de torres de energia elétrica de distribuição de alta tensão, em nós estratégicos, né? Dentro daquela estratégia de contra-insurgência dos Kid Preto, né? Mas financiado, né? Tanto pelos empresários como o próprio Estado brasileiro. Então, tem vários fios para serem puxados, esse é só o começo. Tem que puxar o fio dos empresários mais graúdos, porque tem gente mais graúda que está por trás disso, e tem que puxar o fio do dinheiro público que financiou isso. Porque se tem funcionários públicos, né, servidores, que não merecem esse status pelo que praticam, e que estão usando o dinheiro, a estrutura do Estado para realizar uma ação golpista, isso também tem que ser ressarcido, né? É dinheiro público que foi usado para um fim criminoso. Então, acho que é só o começo, ainda tem muito o que acontecer nessa frente da investigação dos empresários. Júlia. Não, eu concordo bastante com a Joana, né? E eu acho que é muito, muito importante a gente compreender o 8 de janeiro como um processo golpista, né? O 8 de janeiro foi o último ato, né, de maior, né, do momento que seria um momento disruptivo, mas desde a eleição, desde o segundo turno, né, a gente teve não só os acampamentos nos quartéis, os atos do dia 12 e 13 de dezembro, como a Joana falou, e também aqueles atos dos caminhoneiros, lembram, né? Que foram o fechamento das estradas, né? E etc. Então, eu acho que dentro dessa rede geral do golpismo, né, a gente tende a ter maiores descobertas. Inclusive, pensando nessa perspectiva, o quanto, né, já tinha lá, eu acho que em 2022 mesmo, né, saído aquelas mensagens do WhatsApp do grupo do Bolsonaro, que envolvia empresários, que inclusive veio de uma investigação de uma linha da Polícia Federal, que disseram que se o Lula ganhasse as eleições, eles fariam um golpe. Estava o Luciano da Havan, que estava empresários do Coco Bambu, que tinha outros empresários um pouquinho, né, mais significativos desse ponto de vista de serem, né, mais economicamente mais fortes no Estado brasileiro. Então, eu tendo a achar também que isso chegará, de alguma forma, até esses grupos, se as investigações conseguirem avançar. E eu quero ressaltar aqui o quanto é importante esse vínculo de demonstração, né, da relação de empresários, né, dos setores econômicos com golpes de Estado, né, e com violações de direitos humanos. Essa identificação da participação desses setores foi uma disputa muito importante no movimento de memória, verdade e justiça na América Latina toda e no Brasil, né? Assim, sempre foi de alguma forma negligenciado em regra, e é uma coisa importante que esse movimento conseguiu trazer. A gente teve na Comissão Nacional da Verdade o envolvimento de empresas importantes com a ditadura civil-militar, né, como a Volkswagen, a Fiat, Aracruz Celulose, né, enfim, dentre outras tantas. E saiu recentemente um relatório do CAF, né, que desenvolve essa investigação da Comissão Nacional da Verdade, exatamente revelando essas relações que não apenas são no sentido de ganhos econômicos, né, que essas empresas têm, mas como elas facilitaram, né, a tortura e a violência de Estado, né, e a repressão sindical, né, e etc. Isso significa, e eu acho que do ponto de vista pedagógico, né, do que é a discussão de memória, verdade e justiça, isso tem um peso muito importante para a gente, enquanto sociedade, né, compreender os interesses por detrás desse tipo de governo, né? Os arranjos necessários, e a gente sabe que para um processo golpista são muitos os arranjos necessários para esses desdobramentos, eles envolvem interesses econômicos. Tem quem ganha e quem perde com golpes de Estado, e tem setores que se beneficiam desse autoritarismo e dessa violência de Estado, inclusive para controlar classes em luta, né? Os trabalhadores foram barbaramente reprimidos durante a ditadura empresarial militar no Brasil. Então, eu acho que desvelar isso também é importante dentro dessa disputa de memória que tem uma natureza pedagógica para que nunca mais se repita, né?
Conde. Vamos lá, meu Deus, mas que nível que tá esse outubro de hoje, hein? Fantástico, aqui falas impecáveis. Estou aqui impactado e aprendendo muito. Bom, eu queria... O que eu acho curioso, também, essa coisa que a Júlia acabou de dizer, né? Haja vista a ditadura militar no Brasil, né? Quantas empresas, você mencionou aí a Volkswagen, Fiat e tudo mais, mas tanto que se usa uma expressão, né, para definir que não é um golpe militar, é o golpe civil, midiático, empresarial, militar de 64. E eu acho que isso é muito importante para o Brasil, é uma nota de amadurecimento do Brasil, né? Que esses financiadores, ainda que médios, como foi posto aqui na questão, estejam arrolados. Olha, tem uma notícia urgente que saiu aqui na Folha de São Paulo, quer dizer, uma notícia fresquinha, né? Que o Alexandre de Moraes ignorou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que foi contrária à prisão desses empresários, né? Veja como as coisas estão um pouco diferentes no Brasil. A gente sempre fica na dúvida, porque o Brasil tem essa tradição de conciliação, né, de botar para debaixo do tapete. Agora, eu acho que não está acontecendo isso. Bom, eu vejo a operação da Polícia Federal com muito bons olhos. Eu estou vendo eles trabalharem muito, trabalharem com transparência, sem alardear, sem pirotecnia, como era a Lava Jato, né, fazendo o trabalho deles. E acho que é incrível também como esses empresários, eles não se dão conta, né, do crime que eles cometeram. Eu vi alguns deles dizendo coisas do tipo, né, não tem nada, não cometi nada. O advogado dizendo, não cometeu nada, nenhum problema. E está tudo lá registrado, né, que eles pagaram água, que pagaram outras coisas ali para os acampamentos. E eles morrem de medo, também característica do fascismo, né? Agora eles vão ver aquela situação complicada, né? Por isso que tem esse discurso da anistia, que é um discurso que organiza um pouco, né, as pautas da extrema-direita. É muito perigoso isso, né? Ao mesmo tempo que ele pressupõe que houve um crime cometido, porque se tem anistia, alguma coisa foi feita, né? Ele organiza essa demanda total, aí pode mobilizar, como a gente viu na Avenida Paulista. Mas eu acho que é uma questão de tempo para chegar nos peixes grandes. Eu acho que isso faz parte do trabalho, do ritmo da Polícia Federal. Está chegando nesses, por enquanto, acho que tem um trabalho difícil, mas eles estão... Eu acho que não tem recuo, né? Se a gente vê o apetite, por exemplo, do Alexandre de Moraes, em não permitir, né, qualquer cifra, né, qualquer espasmo de querer deixar para depois, o Alexandre de Moraes vai lá e coloca e impõe um ritmo e um padrão ali que está acontecendo nesse momento. Então, eu vejo a Polícia Federal trabalhando com muita força e com muita consistência nesse momento aqui. Acho que vai chegar nos empresários maiores, tipo do Coco Bambu, o velho da Van e tudo mais, e companhia. As frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular fizeram um chamado para um Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Democracia para o próximo dia 23, né, 23 de março, sob os motes Sem Anistia e Golpe Nunca Mais. Segundo uma reportagem da Folha, no entanto, tem setores ali no PT que se opõem a essa mobilização, argumentando que esse ato seria visto como uma espécie de resposta e rivalizaria com o ato realizado pelo Bolsonaro na Paulista no último domingo. Para esses setores, a mobilização popular não deveria se dar por meio de atos de rua, mas sim lançamentos de programas do governo federal, né? Quer dizer, deveria-se, ao invés de chamar atos, aproveitar o lançamento de um prédio do Minha Casa Minha Vida, de um programa do BNDES, etc., para se fazer esse tipo de mobilização em relação à anistia, etc. Que avaliação vocês fazem dessas posições? Quer dizer, a ação do judiciário bastaria para enfrentar o golpismo ou a mobilização de fato é necessária? Quem começa agora é Júlia Almeida. Bom, gente, eu acho que a gente precisa, né, apostar na mobilização social. Acho, inclusive, que a gente tem que ter um balanço, né, tanto do tema, né, esse tema de memória, verdade e justiça, e o tempo presente, né, o Lula é uma representação de um governo, né, de unidade, de setores, né, progressistas / né,
em defesa da democracia, o que chega até mais amplo do que o progressismo. Reconhecer isso é reconhecer o quanto existe mobilização e disputa na sociedade brasileira hoje. A extrema-direita deu uma demonstração de força no ato de domingo. E a estratégia da extrema-direita, inclusive, tem sido intensificar a sua mobilização e a sua militância. E a estratégia de Bolsonaro foi, ao longo de todo o seu governo, fazer esse chamado para a sua militância para ganhar força e disputar os rumos, nos momentos mais difíceis. Eu acho que, inclusive como um balanço, e aí eu acho que um balanço que o petismo tem que ter dos seus governos, quando faz dessa oposição à mobilização popular como uma chave fundamental da correlação de forças da sociedade brasileira e da necessidade da gente poder disputar, inclusive, este governo, que é um governo de unidade. Então, eu acho que essa estratégia de vamos deixar as instituições, e a mobilização ela não é um elemento central, eu acho que ela é uma estratégia equivocada e acho que é uma estratégia que se demonstrou historicamente equivocada. E nesse sentido, assim, me parece que se a gente reconhece o que significou desde 2016 no golpe, a eleição de 2018, nos moldes do que a Joana falou, com um candidato líder das pesquisas preso, um processo de militarização de um governo e de avanço autoritário nas estruturas e nas instituições brasileiras, achar que são essas mesmas instituições sozinhas que vão dar esse recado, eu acho que é um equívoco. Entender a gravidade e o processo e o tamanho da extrema-direita hoje no mundo, e a gente tem uma eleição, a gente estava aqui falando um pouquinho antes de entrar no ar, do que significaria a eleição do Trump, que inclusive vai ter aí a super terça, na próxima semana, para o mundo e para a extrema-direita. Então, essa é uma disputa de longo prazo, e a gente não pode deixar essa marca somente, a mobilização somente na mão da extrema-direita. Para além disso, eu acho que a gente tem um simbolismo muito grande nesse ano, que é os 60 anos do golpe militar. E a gente precisa recuperar esse gancho e fazer a disputa com essa sociedade. Então, é muito pertinente essa manifestação. Não acho, inclusive, que se a manifestação não for do tamanho que foi a manifestação do Bolsonaro, isso é um enfraquecimento desse movimento. Eu acho que a gente precisa ser capaz de avançar num processo de mobilização no próximo período. E reivindicar o que foi a ditadura civil, empresarial, militar, midiática, como bem recuperou aí o Conde, e etc., é um elemento fundamental e deve fazer parte da nossa agenda, dessa agenda de recuperação da memória. Gustavo Conde. Difícil falar depois da Júlia, porque ela traz tantas informações que a gente fica até meio inibido aqui. Mas eu acho que essa leitura, de que a esquerda poderia não sair às ruas para não ter uma coisa de competição, a minha manifestação foi maior que a sua, isso realmente está perturbando, a ideia das pessoas, da militância, de analistas e tudo mais. Eu acho que eu tenho preferido responder isso, acho que a gente tem que sentir mais a história. A gente tem também uma overdose de estratégia, nos partidos, nas cúpulas do partido. Não pode fazer isso porque vai prejudicar a eleição, não pode falar de aborto, não pode falar dessa coisa aqui. Fica uma overdose de estratégia e que paralisa a gente. Então, eu acho que a gente tem que sentir mais, ter um pouco mais de, sabe, no bom sentido, irresponsabilidade. Acho que tem que ter humildade também. Quer dizer, você vai fazer uma manifestação na Paulista. Eu vi que eles estão cogitando agora não fazer na Paulista, justamente para não ter comparações, Mas você vai fazer uma manifestação, o que eu acho até inteligente também. Vai fazer uma manifestação, é menor. Provavelmente vai ser menor, porque é muito... essa mobilização da extrema-direita, ela é uma coisa diferente, não é uma... eu vejo o desejo e o enquadramento político disso de outra maneira que atos da esquerda, por exemplo, pedindo salário, pedindo mais direitos e tudo mais. É diferente o que move essas pessoas para as ruas, Não tem uma demanda, não tem um projeto embutido ali. Então, eu acho que assim é fácil você juntar 200 mil, é como se fizesse um evento, a micareta, como o pessoal diz aqui. Mas nós temos de ter humildade, O presidente Lula, inclusive, numa resposta, ele deu
né? O Kenneth Alencar falou assim, não dá para negar que foi, né? Eles encheu ali a Avenida Paulista, embora não seja aquele público que eles pretendiam e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ter humildade, fazer manifestações menores, né? Eu acho que é um pouco isso que a Júlia propôs aqui, né? Não ficar nesse bloqueio, né? Nossa, vai ficar menor e vai ficar feio, não pode, vai perder espaço político. Tem que ter humildade nesse. Eles ganharam, eles estão mais, ganharam, digamos, as ruas, né? É incrível, eles mexem com isso. Vai mudar muita coisa, evidentemente, com o Bolsonaro depois, por exemplo, de ser preso, né? Se isso vier a acontecer, vai mudar um pouco, acho que essa engrenagem. A gente já vê aí que você tem um processo teocrático no Brasil do tipo Talibã, né? Você vê aí o Malafaia, a Michele Bolsonaro, né? E eu acho que tem um imponderável assim muito, muito forte no nosso horizonte. Mas, enfim, muita discussão ainda, falava que pauta que a gente vai levar para a rua. Eu acho que a pauta sem anistia, inclusive pelas características, pela singularidade do nascimento desse, digamos, grito de guerra, né, sem anistia, se eu não me engano, foi na CPI da Covid que ele começou a aparecer com força. Ele apareceu antes, né, de o contrário aparecer, que deveria ser primeiro, assim, alguém pedindo anistia para falar sem anistia. Naquele momento, engatinhavam o desejo de anistia desses golpistas, né? Esse desejo engatinhava. E daí já saiu o antídoto sem anistia. E agora o Bolsonaro simplesmente escancarou essa coisa da demanda pela anistia. Então, eu acho que não podemos fugir, né? Tem que ir para a rua falar, mas com o discurso na ponta da língua, que eu acho que é o sem anistia. E tem mais uma coisa que está posta na pergunta aqui, né? E golpe nunca mais, né? Eu acho que isso é muito bacana, é muito interessante e pode reavivar até um processo na esquerda, né? Que a esquerda precisa se renovar nesse sentido, né? Ela precisa colocar mais energia na sua operação e na sua manifestação, em todos os circuitos, né? Na rua, nas redes e tudo mais. Joana Salem. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer, que eu acho que os dirigentes da Povo Sem Medo e da Brasil Popular assistiram o programa Outubro de 15 dias atrás. Porque quem assistiu esse programa sabe que eu estava aqui, no caso, com a outra dupla, um outro trio montado, que era a Vanessa e o Genuíno, e eu sugeri, falei, Genuíno, leve para os seus companheiros dirigentes do PT a proposta Golpe Nunca Mais, como linha do ar a gente tem que construir. E ele estava numa linha que tem que fazer um ato. A gente fez uma pequena reunião aqui sobre conspiratório, né, sobre esse assunto. Brincadeiras à parte, eu queria ampliar essa discussão que foi levantada sobre qual é o papel da esquerda nesse momento, pensando no momento histórico da América Latina. Eu tenho refletido muito, assim, ultimamente sobre a política que hoje predomina na América Latina. É uma polarização entre uma direita extrema, agitadora, mobilizada e com causas que mobilizam paixões das pessoas suficientemente estruturantes da vida delas para a rua e consigam criar amálgamas sociais de base social para essa extrema direita. Do outro lado, a esquerda tem o progressismo, que é uma versão moderada do pensamento da esquerda, né? Então nós temos uma polarização entre a direita radical e a esquerda moderada. Essa é a polarização que está dada na América Latina hoje, no Brasil também, né? Nesse sentido, eu defendo que a gente não pode acreditar nessa perspectiva institucionalista. Não que as instituições, a disputa das instituições não sejam necessárias, né? Mas vocês acham que o Lula ganhou a eleição como? Com mobilização. Foi a mobilização o ponto de partida para que Lula pudesse ganhar a eleição, né? Foi a mobilização que também foi fundamental para denunciar a Lava Jato, para demonstrar que a prisão do Lula era ilegal e por aí vai. Então, claro, entre outros fatores, a mobilização sempre foi fundamental no último período histórico. A direita tem projeto, sim. Eu tenho uma nuance, diferença de interpretação com o Conde. Eu acho que aquelas pessoas que estão na Avenida Paulista, elas têm projeto. Elas não são uma micareta, elas querem uma sociedade desigual, elas querem a hierarquia, a disciplina e a branquitude, né? Existe um projeto.
Parece que não, porque a racionalidade pela qual esse projeto é mobilizado é outra, uma racionalidade diferente daquela que a esquerda está habituada. Então, eu acho que tem que ter o ato, tem que lembrar, alguém escreveu aqui, eu não lembro quem, que o ato do dia 23 não é só em São Paulo, então não dá para comparar a Avenida Paulista com o ato do Bolsonaro, porque do Bolsonaro vieram ônibus de outros lugares, né? E o ato do 23 vai ter em várias capitais, enfim. Nunca bastou a ação do judiciário para nada no Brasil, só faltava essa, a gente confiar nesse judiciário. A gente está vivendo um momento excepcional, na verdade, como bem lembrou a Júlia, né? A regra é a impunidade contra empresariado. É isso que pautou a história da justiça de transição no Brasil, foi a impunidade contra todos, né? Então, é um momento extraordinário. A gente, infelizmente, está dependendo de figuras específicas para que isso ocorra, como essa verve de constitucionalismo e punição dos responsáveis do Alexandre de Moraes, que, inclusive, defendeu a sua tese para professor titular há 2 dias atrás, no Largo São Francisco. E o nome da tese, eu até anotei aqui, O Direito Eleitoral e o Novo Populismo Digital Extremista. Liberdade de escolha do eleitor e a promoção da democracia. Quer dizer, é uma tese militante, né? Ele está advogando por uma causa bem explícita. E a gente não pode depender dele, certo? A gente tem que depender das nossas forças coletivas e aprender a reorganizar nossos formatos de luta. Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês, nossos espectadores, para a Opera Mundi. Esse mês, Opera Mundi e a editora Atelier preparam um presente especial para quem apoia a gente. Você que é assinante de Opera Mundi poderá adquirir, até o dia 8 de março de 2024, livros selecionados com 40% de desconto da editora Atelier. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que enviamos para você e que também disponibilizamos aqui na nossa comunidade do YouTube. Para os que não são assinantes ainda, é possível fazer assinatura solidária em nosso site, em operamundi.com.br/apoio. Há outras formas de nos apoiar também. A primeira é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A segunda e a terceira contribuindo agora mesmo com Superchat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição. Eu também aproveito para agradecer aqui os nossos espectadores, o Paulo Carrara de Castro, que se tornou membro, o Josiflá, que pergunta sobre o Haroldo, cadê o Haroldo? O Haroldo está bem, ele volta essa semana. E o José Carlos Faria, que também contribuiu aqui com o Superchat. Uma segunda questão que estaria sendo discutida dentro do PT é a posição que o Lula deveria tomar em relação a esses atos, né? Há quem defenda que o presidente faça convocações públicas para esses atos, há quem diga que ele faça convocações e apareça, né, vá aos atos, há quem diga que ele deveria ser convidado, mas se recusar a ir, para eventualmente, a estratégia seria eventualmente, se os atos não forem grandes, isso servir como explicação para os atos não serem grandes. E há quem diga que não, que o Lula não deve convocar, nem deve ir para os atos, não deve tomar postura nenhuma em relação aos atos, porque isso seria fazer o que o Bolsonaro fez durante o seu governo. E essa semana também o presidente deu uma entrevista para o jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV, em que ele é perguntado ali sobre a ditadura militar de 1964, que vai completar 60 anos agora esse mês, ou melhor, mês que vem, no dia 1º de abril, e ele diz ali que, enfim, isso está no passado, que não quer remoer isso,
que está mais preocupado com o 8 de janeiro do que com a ditadura de 64. Na opinião de vocês, como é que o Lula deveria se posicionar em relação a esses atos? Ele deveria convocar, ele não deveria convocar? E como é que vocês veem essa declaração do presidente justamente no momento aí em que, enfim, os militares de alta patente estão na mira da Polícia Federal? Quem começa agora é Gustavo Conde. A declaração do Lula é a declaração que ele disse que não quer remoer o passado? É essa que você se referiu, né? Essa foi uma declaração complicada do Lula, embora o contexto dela ali na conversa com o Kenneth Alencar, né, permitisse não uma licença poética, mas uma interpretação um pouco diferente daquela que é assim, como se o Lula tivesse pouco se lixando para o que aconteceu em 64. Ele disse que estava mais preocupado com o golpe de 2023, mas causou um estardalhaço, quer dizer, as pessoas ligadas aos direitos, né, a memória e tudo mais, fizeram uma nota, inclusive muito bonita, né, respondendo ao presidente Lula e pedindo para ele ter mais atenção a essa questão aí do golpe de 64, da ditadura e de tantas mortes violentas e torturas, né, desaparecidos que a gente tem. O Lula nunca foi muito voltado para essa questão, né? É curioso isso, né? Ele tem uma pegada assim um pouco diferente, né? Não está tão conectado com essa questão das dores da ditadura. Não sei se eu estou falando alguma besteira aqui, por favor, me corrijam depois se eu estiver enganado. Agora, respondendo aqui concretamente, eu acho que a organização e o organizador, o coordenador dos movimentos populares, vou lembrar o nome dele agora aqui, que é uma figura fantástica, a turma toda, né, tem que tomar muito cuidado para não ficar cheio de minhoca na cabeça, do tipo, e tem que chamar, não pode chamar o Lula, tem que chamar, e vamos fazer espalhado pelo Brasil, e se for menor, ficar com esses medos todos. Por isso que eu tô tentando dizer o seguinte, que a gente tem que sentir mais, tem que ser bom, tem que ser gostoso ir para a rua. Não pode ser uma coisa, assim, uma obrigação terrível, tem que ir para a rua porque a direita está indo e agora a gente tem que... Acho que tem um problema de identidade nessa questão das mobilizações, sobretudo que é fomentado também por esses debates aqui nas redes sociais, né? Que é o chão da fábrica de onde a gente está falando. Então, eu acho que tem que ter uma humildade. No caso do Lula participar ou não, eu acho temerário o seguinte, o Lula entrar chamando, convocando. Acho que não é o papel do presidente da República, ainda mais que o Lula está sobrecarregado nesse momento, né? Ele está fazendo a coordenação política do governo, está fazendo toda uma concertação internacional com relação a problemas. Hoje estava lá com o Maduro na CELAC, a CELAC deve soltar uma nota sobre Gaza nas próximas horas aí, com a liderança do Lula. Então, acho que é muita coisa, né? Eu acho interessante o entorno dos ministros ali, que está ali pressuposto nas questões, né? Dizendo que os atos do governo de entrega do Minha Casa Minha Vida, de entrega do Bolsa Família, né? De alguma inauguração, eles dão conta de uma certa mobilização. Estão sempre lotados, sem dúvida nenhuma. São menores, mas estão sempre lotados. Então, eu acho que assim, eu vejo um problema no horizonte dos setores progressistas que ainda é um certo trauma, um certo medo, né, de dar as caras e tem todos os problemas de ordem também estrutural, né? Agora nós somos governo, quer dizer, agora a gente vai sair e vai pedir o quê? Tem que saber muito bem o que a gente vai estar dirigindo aí para as ruas nesse momento. Pedro. Joana Salem. Bom, começando pela declaração infeliz do Lula sobre ficar remoendo o passado, né? É terrível, é uma declaração terrível, mas eu não diria que chega a ser surpreendente vindo do Lula, no sentido de que, como lembrou o Conde, o Lula não foi exatamente um entusiasta, né, da justiça, das políticas de justiça contra os torturadores, contra os responsáveis pelas violações de direitos humanos na ditadura. Ele, inclusive, tem uma postura em relação às Forças Armadas, desde os seus governos 1 e 2 até agora o governo 3, que é uma postura de apaziguamento, né? Muito mais do que de punição dos responsáveis.
Então, infelizmente, é uma declaração que não se dá conta de que existe um fio condutor direto entre golpe de 64 e 8 de janeiro. Não são eventos fortuitos e desconectados do tempo, né? Parece papo chato de historiador, mas é óbvio que existe uma força estrutural da sociedade brasileira que é conservadora, que tem base social, que não é a maioria da sociedade brasileira, que é minoritária, mas que existe desde antes de 64, desde depois de 64, depois de 88, e vai continuar existindo, infelizmente. E essa força foi plasmada pelo bolsonarismo. Então, é óbvio que 64 e 8 de janeiro, no fundo, tem que ser tratados como um mesmo problema. O 8 de janeiro não existiria com essa inserção direta dos militares se os crimes de 64 tivessem sido tratados como tal, ou seja, como crimes que merecem punição, que merecem justiça, né? Então, sem falar do trabalho de memória, do trabalho de descoberta e investigação da verdade, tanto para 64 quanto para 8 de janeiro, é importante que isso ocorra. Na realidade, o fato de a gente ter a oportunidade de realizar uma investigação no presente sobre o golpismo do presente nos oferece a oportunidade de corrigir o erro daquilo que não foi feito a tempo a respeito do golpe de 64. A Argentina fez Comissão Nacional da Verdade 1 ano depois do fim da ditadura. O Chile fez Comissão Nacional da Verdade 1 ano depois da ditadura, né? E a gente fez mais de 20 anos depois. Então, sobre isso, acho isso. Sobre o Lula no ato, sobre essa questão, eu concordo com o Conde que não é o papel do Lula nesse momento fazer isso, né? E também a gente não tem que ficar esperando o Lula para fazer as coisas, né, gente? Senão a gente fica sempre o tempo inteiro numa dependência de uma liderança. Deixa o Lula negociar as coisas internacionais, negociar com o Lira, né? Ele está com outras tarefas, ele não pode ser o agitador e o presidente institucional que está também cumprindo o papel de jogo de forças lá dentro, né? Então eu concordo completamente que a esquerda precisa se independentizar do Lula e fazer as atividades, mesmo que o Lula não esteja com o microfone, com o megafone na mão e chamando o ato, né? Quer dizer, qual é o papel do Lula na esquerda? É um papel de líder absoluto? A gente não aprendeu nada que o Lula tem um papel específico na esquerda, que é o papel mais importante de representação institucional, mas que a esquerda não sobrevive só com esse tipo de representação, que a gente precisa de outras representações que não são institucionais, e o Lula não vai cumprir esse papel, porque o papel dele, que ele mesmo, que corresponde com o projeto tático dele, é um papel de conciliação. Quer dizer, eu discordo que a conciliação tenha que ser tão profunda, mas eu não acho que a gente tem que se surpreender e ficar o tempo inteiro meio que numa caracterização errada sobre o que é o Lula, esperando dele algo que ele não vai nos entregar. A gente tem que superar isso, ele não vai nos entregar isso. A gente tem que construir os nossos próprios caminhos na rua com as lideranças autônomas que existirem. Júlia Almeida. Bom, começando aí também, né, pela questão da declaração que eu me somo aí, que foi infeliz, né, do Lula, assim, eu acho que inclusive, eu não sei se vocês viram, né, o vídeo, mas ele, nesse contexto, ele vai dizer assim, os generais, né, os militares que estão no centro do governo Lula, inclusive, eram garotos na ditadura e etc., né? E aí eu queria fazer um resgate histórico, né, do quanto é contínuo esse processo. Não só, né, todos esses militares, o centro político, inclusive o próprio Bolsonaro, né, foi formado, né, nas escolas de formação das Forças Armadas, na AMAN, durante a ditadura. Né, como é que você acha que é, né, um general que é formado, que tem a sua formação durante um período de uma ditadura militar, né, no país? Eu acho que, então, assim, primeiro recuperar essa lógica pedagógica, e uma das figuras mais icônicas do governo Bolsonaro, que é o Augusto Heleno, né, ele era do governo, né, ele era ainda mais jovem, então ele era adido, né, do Lúcio Frota, né, que uma figura da extrema-direita militar, que foi ministro, né, da guerra, ministro do exército também, né, e que era da linha dura e quase deu um golpe no processo de abertura militar. Né, e ele foi exonerado no mesmo dia, né, do Frota, em 77. Eu estou falando aí no processo de abertura. E é da galera que construiu toda a nova... que tem toda essa forma nova de intervenção dos militares da política, que vai desde a perspectiva do marxismo cultural,
né, a ponte do neoliberalismo como sendo um centro importante, um realinhamento com toda uma política e geopolítica internacional, e que ficou, durante décadas, construindo uma contranarrativa, tanto nas Forças Armadas, né, quanto na sociedade brasileira. Se você pegar o início dos grupos de extrema-direita que se formaram lá em 2000 e pouco, no começo de 2013, 2005, quando você pega os registros, uma das fontes deles é o tal do Orville, que é o livro escrito ao contrário, que foi uma resposta organizada pelas Forças Armadas em 1985, como uma resposta ao livro Nunca Mais, que pegou os processos do STM e identificou as diversas práticas de tortura do Estado brasileiro. Então, não tem descontinuidade nenhuma, né, dentro do que aconteceu no 8 de janeiro, inclusive em relação aos seus atores. Não vou nem falar das institucionalidades que permaneceram durante esse período, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender o papel da memória. Inclusive, né, a Joana falou do Chile e da Argentina. Eu estive na Argentina agora 2 meses acompanhando as eleições, né, como um campo de pesquisa aí da extrema-direita. E, evidentemente, que os militares vão ter uma adesão absurda, né, à candidatura do Milei. Mas a natureza dessa candidatura, a lógica de mobilização, não é prioritariamente pelas Forças Armadas. Isso tem a ver com essa disputa, né? Então, assim, reconhecer isso é fundamental para a gente conseguir fazer efetivamente esse desmonte. E aí, né, para responder a segunda parte da pergunta rapidamente, né, eu tenho um acordo que a gente tem que parar com a dependência da relação do Lula como a principal liderança. Ele é a principal liderança popular do progressismo dentro do Brasil. As declarações dele fazem diferença. Eu acho que o caso da Palestina é um caso aí, né, importante da disputa de hegemonia da sociedade. Acho que ele tem um compromisso com o debate e com a denúncia do golpe de 64. É importante. Nesse sentido, acho que o ato do governo no 8 de janeiro desse ano foi importante nesse sentido. Então, acho que ele pode ter manifestações e disposições que contribuam para a mobilização desse ato, sem necessariamente ser um puxador e um elaborador, pela própria natureza do seu governo, que é uma natureza, né, de conciliação. Então, acho que nessa natureza do governo, não adianta, concordo com a Joana, buscar isso dele, né? Mas acho que o compromisso com a pauta de 64 é algo fundamental aí para a recomposição da democracia no Brasil. A Júlia mencionou até essa fala do Lula em relação aos generais os atuais generais serem crianças, então, mas é bom lembrar que uma figura como o Mauro Cid, por exemplo, nasceu em 79, quer dizer, não fez academia militar certamente sob a ditadura e, no entanto, teve a participação que teve, né? Agora, tem uma questão que ficou um pouco, digamos, de lado com essas operações da Polícia Federal, que é aquela questão do First Mile, né, o aplicativo israelense que foi usado pela ABIN para espionar ali milhares de pessoas, num esquema completamente paralelo, etc. E semana passada teve apesar disso estar um pouco esquecido, aqui a gente não esquece. Semana passada teve uma posição do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, em relação a um pedido, uma petição que o Grupo Prerrogativas fez no STF, de que a lista dos nomes, a lista completa dos nomes investigados ali paralelamente pela ABIN fosse liberada, né, até para fins de que as pessoas comprometidas pudessem eventualmente processar o Estado, né? E o Paulo Gonet se manifestou contra a abertura dessas listas, com o argumento de que as investigações continuam em andamento e em caráter sigiloso. Eu queria perguntar, por fim, como é que vocês avaliam essa posição do Paulo Gonet? Porque, ao mesmo tempo, essas informações sigilosas tá tendo vazamentos pelo jornal O Globo, a conta-gotas, cada semana eles trazem um nome diferente, né? Quem começa agora é Joana Salem. É bom lembrar que a sabatina do Gonet, ela foi meio ofuscada pela sabatina do Dino, né? Parece que o Gonet não entrou tanto em pauta, porque como aconteceu junto com a sabatina do Dino, e o Dino estava muito maior naquele momento, esse debate, né? Acho que não se debateu tanto
o papel do Gonê, quem é ele? A gente sabe que ele é um católico conservador autodeclarado, né? Que ele é o cara simpático ou escolhido a dedo pelo Gilmar Mendes, então faz parte de uma estrutura bem establishment, né, mesmo, do que representa o judiciário, né? Eu acredito que a divulgação dessa lista não prejudicaria em nada as investigações, porque as investigações já detêm essa informação e quem está sendo investigado não são as pessoas que estão com essa lista. Essa lista é a lista das vítimas, digamos assim. Então, divulgar a lista das vítimas não prejudica em nada, porque os investigados são os mesmos, né? Quem são as pessoas que são responsáveis pelo suposto crime que teria sido cometido, pela ABIN paralela e tudo isso, não continuam sendo ali preservadas. As que a gente já sabe, mas tem outras que a gente eventualmente não sabe e que estão sendo investigadas e essa lista não muda em nada. Eu grudaria essa questão à manchete que o Conde acabou de ler, né? Do Gonê ter feito um parecer contrário, a PGR fez um parecer contrário à prisão dos empresários. E aí lança uma interpretação um pouco assim impressionista ou a quente de que o Gonê ainda está tateando onde ele está pisando, né? Porque os tempos são outros. A gente sabe que o Aras foi um procurador-geral, talvez o recordista em passação de pano para o presidente. Esta própria figura do PGR, talvez a Júlia, que é do direito, possa esclarecer isso, né? A própria figura do PGR eu acho um pouco estranha, porque é a única personalidade jurídica que pode denunciar e processar o presidente, mas ele é definido pelo presidente. Então tem um arranjo político-jurídico que não me parece razoável, né? Depois vocês podem comentar essa questão, uma dúvida que eu tenho, né? Então eu tenho a impressão que o Gonê está tateando e ele está fazendo, por enquanto, está sendo muito cauteloso, né? E está entrando em alguns pontos. Por exemplo, essa questão da prisão dos empresários, que abre um precedente para a prisão de outros empresários mais importantes, mais graúdos, como a gente falou no começo. Essa questão do First Mile, eu acredito que, eventualmente, fica mais clara a batalha política de quem foram as vítimas, né? Obviamente, tem gente entre as vítimas que não se imaginaria, que é gente importante da República, gente de partido de centro, ou até aliados do bolsonarismo, né? Se sabe que o First Mile também foi usado contra aliados do próprio bolsonarismo que tem essa mentalidade paranoica, né? Então, obviamente, a divulgação dessa lista isola ainda mais o bolsonarismo, né? Não acho que seria suficiente para dizer que o Gonê está protegendo o bolsonarismo, não é isso, né? Mas ele está sentindo. É bom lembrar que uma das bolas divididas que o Gonê entrou recentemente a interpretar, né, foi a questão dos acordos de leniência, que o Toffoli suspendeu, e a multa da JIF, antiga JBF, né? Então, o Gonê colocou em suspeição e suspendeu a suspensão dessas multas, pelo que eu entendi. Ele fez uma ação que é ruim para esses empresários, contrariando a decisão do Toffoli. Então, ainda tem, acho que, vários elementos que colocam uma certa ambiguidade da posição política do Gonê, e ainda não está um cenário muito claro para a gente interpretar. O fato é que o First Mile, a lista do First Mile, acho que não teria nenhum problema em divulgar. Júlia Almeida. Eu acho que antes de entrar propriamente, né, na resposta da pergunta, eu quero talvez ressaltar o quanto essa questão da BIM paralela e do First Mile é um elo fundamental, né, com a possibilidade de compreensão da extensão, vou colocar assim, né, de uma certa militarização dentro do governo Bolsonaro e do papel, né, de militares dentro desse processo. Então, toda a lógica da inteligência, ela foi objeto, né, ao longo da história do Brasil, desde a sua criação lá na década de 30, de forma mais formal e da maneira como a gente compreende hoje, até a sua sofisticação durante a ditadura civil-militar, até a sua permanência após a Constituição de 88, né, e a criação, finalmente, na década de 90, da ABIN como uma agência civil, né, ou seja, de natureza civil, finalmente, mas a permanência dos sistemas de inteligência das Forças Armadas, como, né, da Polícia Militar e etc., são objetos de disputa
dos militares, né, ao longo da República, e um aparato muito importante de controle social, né, e um aparato muito importante de dominação política, né, dentro da lógica do Estado no geral, né, assim, dominar os sistemas de inteligência é estratégico, né, dentro desse tipo de lógica autoritária. Então, as diversas inteligências elas foram utilizadas, né, tiveram uso político ao longo da República, e a gente descobriu algo que eu acho que inclusive, quando você olha a petição da Tempus Veritatis, né, que é a operação que chegou mais perto do Bolsonaro e dos militares, né, desdobramento da Pátria Lessa, um braço importante, né, à compreensão dos sistemas de inteligência para o monitoramento, né, e para a organização desse processo golpista. Então, entender esse contexto, né, eu acho que ele é fundamental para exatamente a gente compreender aí o desdobramento das tensões em relação a essa questão da BIM paralela e do First Mile, né? Aí eu acho que isso está no centro mesmo, talvez da onde se consiga fazer de forma mais direta, inclusive a imputação de militares, né? Sobretudo pela relação do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, liderado pelo Heleno, e que sempre ficou, né, a cargo aí a BIM, né, ficou abaixo desse processo. Então, eu acho que tensões relacionadas a essa operação também têm relação com como isso se desdobra nos envolvidos com a arquitetura desse sistema. E, nesse sentido, assim, eu acho que é difícil, né, talvez, aí pela minha formação mais jurídica, eu posso estar aqui escorregando, mas às vezes sim, às vezes pode ser que tenham informações de divulgação de pessoas que possa ter algum tipo de problema, né? O que eu tenho certeza é que essa lista precisa ser divulgada o quanto antes. E precisa ser divulgado o quanto antes para a possibilidade de responsabilização e compreensão da extensão dessa máquina que tentou se apropriar do Estado brasileiro, né? E de um direito fundamental aí das vítimas, né, de se terem essa informação, porque essa informação ela é fundamental, não à toa, né, além do grupo Prerrogativas, também a associação, né, associações ligadas ao jornalismo e etc., foram, né, fundamentais aí também para pedir, né, essa lisura e essa transparência. Então, eu acho que é um elemento fundamental para a gente pensar que, enfim, não consigo dizer dentro do inquérito, porque eu não tenho, né, as informações se é ou não é necessário necessariamente, mas tendo a concordar com a Joana de que, a princípio, né, não parece ter nada que comprometa a divulgação dessa lista, e caso tenha, tem que ser uma prioridade dessa investigação, efetivamente, né, a transparência o quanto antes desses nomes. Gustavo Conde. Olha, é curioso ver como a mídia convencional brasileira não faz a menor pressão para descobrir quem está nessa lista, né? Em outros tempos, a gente via sempre uma pressão assim, querendo descobrir, porque afinal de contas é notícia, é um furo. Eu só posso entender que essa lista não tenha sido divulgada, porque se ela for divulgada, acho que vai ser um alvoroço político nesse país, que vai ser divertido. Agora, precisa ser divulgado, evidentemente, né? Acho que para entender por que ela foi retida ali pelo Paulo Gonet, é preciso entender um pouco ali dos bastidores da nomeação do Paulo Gonet e também da degradação que se tornou isso que a gente chama de inteligência no Brasil, né? Quer dizer, depois de tudo isso, a BIM, GSI, eu não tenho condições mais, eu sei que deve ter gente ali que trabalha, que é vocacionada, que é séria e tudo mais, mas são lugares que apodreceram, assim, na institucionalidade brasileira, né? Tão conectados à arapongagem, você não tem nada ali virtuoso, a rigor, sendo feito, na minha modesta leitura aqui desse andar de baixo. Mas o Paulo Gonet, ele é muito próximo, né, do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Ele foi praticamente indicado por esses dois ministros do STF, eles estão trabalhando, me parece que muito juntos, estão fazendo, inclusive, acho que jogadas marcadas, assim, eu libero, você solta, uma coisa assim para dar uma impressão de que você tem um funcionamento, né, ali organizado. A gente não pode negar que, sobretudo a Polícia Federal, nessas operações, tem sido corajosa.
Uma informação que eu tinha do Paulo Gonet, que eu não sei se é real, que ele não passa pano para militares, né? Por isso que a posição dele ali seria importante, porque as coisas iriam avançar dentro do postulado ali pelo Alexandre de Moraes, que é a figura que enfrentou mais fortemente os fascistas, o que foi atacado, né, pessoalmente por tudo isso. Então, eu acho que eles costuraram ali um cinturão de proteção. Eu acho que tem duas dimensões no Brasil nesse momento, né? Politicamente, o Lula vai fazendo um pouco esse movimento de contenção. Isso justifica, por exemplo, a nomeação do Múcio, que é um cara assim que vai ficar ali passando pano para os militares, né? Mas vai deixar todo mundo tranquilinho, calminho e tal. E, por outro lado, na justiça, você tem essa coisa mais forte, né? De apuração, né? Eu acho que é um pouco isso que justifica, por exemplo, o Gonet reter essa lista. Eu entendo que devem ter nomes ali, inclusive quando o Marco Aurélio de Carvalho entrou com essa representação ali, para que a lista fosse publicizada, é porque ele sabe, né, que assim, a gente sabe, os bastidores também revelam que tem nomes ali que vão abalar as estruturas. Vamos fazer uma pressão, né? Quem sabe o Opera Mundi aqui fazendo a pressão, eles nos liberam essa lista, Pedro? O que você acha? Será que o Bolsonaro espiou o Lira? Será que... Com certeza, né? Com certeza. Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, com muitas dúvidas, muitas coisas, esperando os próximos desdobramentos da lista da ABIN. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de fazer um apelo para você, nosso espectador, para que acompanhe também nosso trabalho jornalístico no portal Opera Mundi, em operamundi.com.br. Além da cobertura contínua e dedicada dos principais acontecimentos internacionais, também estamos publicando matérias e artigos sobre os temas tratados aqui hoje. Eu conversei hoje com Gustavo Conde, Joana Salem e Júlia Almeida. Eu agradeço a participação das nossas convidadas e do nosso convidado, e também agradeço a você, nosso espectador, por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.